A terça-feira de Dia das Crianças do Internacional foi marcada por uma notícia negativa. Bruno Mendes teve uma lesão muscular e está fora por 10 dias para realizar tratamento. A grande verdade é que, por outras circunstâncias, o Bruno Mendes não vai atuar mais neste mês de outubro. Tempo para que Gabriel Mercado seja o novo titular da zaga do Inter. A equipe que enfrenta o América Mineiro amanhã à noite já está definida pelo técnico Diego Aguirre. Maurício seguirá no time titular na vaga de Edenilson, que ainda serve à seleção brasileira. Teve uma ação social muito legal de 2 jogadores que vêm se tornando lideranças dentro do vestiário do Inter. E tem a situação envolvendo o centroavante Paulo Guerreiro, que ainda negocia com a direção colorada a sua rescisão contratual. Esse é o Diário do Inter KTO. Terça-feira, 12 de outubro de 2021. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, de te inscrever, de ativar as notificações. Vamos para o Diário do Inter KTO dessa terça-feira, onde eu começo com a principal informação, que é a lesão de Bruno Mendes e o corte do jogador pelos próximos 10 dias das atividades no CT Parque Gigante. O Bruno Mendes teve uma lesão muscular na coxa esquerda na atividade de hoje. Foi avaliado, foi examinado pelo departamento médico e, por isso, vai ficar de fora por 10 dias das atividades. 10 dias para que ele possa voltar a jogar, voltar a treinar. E aí depois mais uma semaninha ali para ele poder voltar aí sim a jogar de fato. Só que a grande questão é que essa volta seria na partida contra o Corinthians, que o Bruno Mendes não pode atuar, porque ele é emprestado pela equipe do Corinthians para o Internacional. Então, o retorno do Bruno Mendes ao time titular do Internacional ou a estar relacionado para um jogo do Inter só acontece no dia 31 de outubro, quando o Internacional encara fora de casa a equipe do São Paulo. Então, o Bruno Mendes ficará de fora o restante do mês de outubro. A gente pode trabalhar com essa possibilidade do time do Inter. Enquanto o Bruno Mendes não volta, o Inter vai ter um titular, que é o cara que foi contratado para ser o titular nessa vaga. E eu falo do Gabriel Mercado, jogador experiente de 34 anos, com passagem pela seleção argentina, jogou Copa do Mundo e que foi contratado para ser o titular da zaga ao lado do Victor Cuesta. Não fosse o desempenho do Bruno Mendes que surpreendeu todo mundo. Então, com a lesão do Bruno Mendes, o Gabriel Mercado assume pelo restante do mês de outubro essa vaga na titularidade da zaga ao lado do Victor Cuesta. Uma defesa argentina o Internacional terá a partir dos próximos jogos. Com isso, o time do Inter ele está definido para encarar o América Mineiro. Não vai ter mudanças em relação à equipe que enfrentou a Chapecoense no último domingo e mantém o Maurício pelo lado direito do meio-campo. É o time com Daniel, Saravia, Gabriel Mercado, na vaga do Bruno Mendes, a única mudança, Victor Cuesta e Moisés. O meio-campo abre com Rodrigo Dourado e Rodrigo Lindoso, uma linha de 3 tendo Maurício, Tyson e Patrick, na frente o centroavante Yuri Alberto. Esse é o time do Internacional para encarar o América Mineiro quarta-feira, 9h30 da noite, partida que vai contar também com a presença do público no estádio Beira-Rio. Os check-ins foram abertos ao longo da semana, não se tem uma expectativa tão grande de público como se teve na partida contra a Chapecoense, mas ainda assim vai ser uma presença importante do torcedor nesse jogo contra a equipe mineira. Inclusive o Inter divulgou os relacionados para esse jogo, não consta o Bruno Mendes exatamente por conta dessa lesão muscular que ele teve, a lista vai pintar aqui agora e tem uma ausência mais sentida, que é a do Cuestinha, o Juan Manuel Cuesta, atacante de 19 anos, que não está por uma questão mais simples. O Juan Manuel Cuesta está servindo o time do Inter Sub-20, que hoje à tarde, inclusive, venceu o Cruzeiro num jogo importante do Brasileirão da categoria. O Juan Manuel Cuesta foi titular, ele é o artilheiro, inclusive, do Internacional nessa competição, e por ser um cara que não é tão utilizado assim no time de cima, ele foi puxado para o Inter Sub-20 para essa partida contra a equipe do Cruzeiro. Aliás, o Inter venceu pelo placar de 2-0 com gols do Thiago Barbosa e do Nicolas, e com essa vitória classificou-se para as quartas de final do torneio, onde vai encarar o Palmeiras ao longo das próximas semanas. O próximo assunto que eu trago aqui é em relação a Paulo Guerreiro. Hoje pela manhã eu trouxe um conteúdo falando que o Paulo Guerreiro ele está rescindindo o contrato com o Internacional. A direção está encaminhando a rescisão contratual desse jogador. A grande verdade é que o Paulo Guerreiro quer sequência de jogo e por isso está saindo do Inter. Mas outro ponto também é que o Guerreiro não deve jogar mais o restante dessa temporada, porque ele irá realizar um tratamento para, de vez, solucionar os problemas que ele vem tendo no joelho direito. Inclusive, o jornal El Bocón, do Peru, conversou com o irmão do Paulo Guerreiro, que é o Julio Coyote
Rivera. E o irmão do Paulo Guerreiro confidenciou que o Guerreiro estaria viajando para a Alemanha, onde buscaria realizar tratamento para o joelho, para os problemas que ele tem no joelho direito. Eu tentei contato com algumas pessoas que trabalham com o Paulo Guerreiro, e essas pessoas me relataram que inclusive mandaram mensagens para o Guerreiro e ele não está respondendo. As pessoas estão meio por fora do que está acontecendo. Pode ser justamente porque ele está nessa viagem da Alemanha, o cara sumiu do mapa e aí pediu dispensa para o Inter para ir para a Alemanha resolver esse problema, e aí o Inter está rescindindo o contrato com ele. É mais ou menos por aí que está acontecendo. O Guerreiro parece que deu uma sumida, sumiu do mapa para todo mundo, mas eu vou depois ampliar esse assunto, tá? Porque o Inter deve rescindir o contrato com ele, está tratando com o agente do jogador em relação a isso, e a gente deve ter novidades ao longo dos próximos dias, tá? Um outro ponto bem legal da gente falar aqui foi uma ação social que os jogadores do Inter fizeram hoje. 2 jogadores do Inter, na verdade, que foram destacados nessa ação social, que foram atender a filhos de funcionários do Internacional. Essa ação aconteceu no CT Parque Gigante e estiveram presentes o Tyson, que é o capitão do time, é a figura principal de venda, de marketing do Internacional, e o Bruno Mendes. O Bruno Mendes está lesionado, não vai jogar os próximos jogos, mas é impressionante o envolvimento que ele tem socialmente no Inter. Ele esteve presente na reinauguração do CT de Alvorada, teve outras ações sociais também que o Inter fez e o Bruno Mendes esteve envolvido, e agora ele esteve envolvido essa ação de presentear e dar atenção aos filhos dos funcionários do Internacional. O Bruno Mendes é um cara muito integrado ao Inter, tá? Ele eu ouço de pessoas do Inter que ele é um ser humano um pouco diferenciado nesse aspecto, assim, um cara muito profissional e um cara muito bom de lidar, muito bom de vestiário. E isso tem sido muito destacado internamente no Inter, e hoje a gente teve mais uma prova disso, essa ação social bem legal que o Inter fez e que o Bruno Mendes se prontificou também a participar junto com o Tyson. Ele não é um cara criado aqui, ele não é um cara que tem tanta identificação assim ainda com o torcedor. Ele recém chegou, mas é um cara que procura essa identificação diariamente. Para fechar, vamos falar de KTO. Eu vou trazer aqui as odds de Inter e América Mineiro amanhã às 9h30 da noite. A vitória do Inter está pagando 1,88, ou seja, se você apostar R$10, volta R$18,80. Volta R$8. Uma apostinha boa. O empate está valendo 3,5 e o América Mineiro, a vitória está pagando 4,33. Eu apostaria no Inter, tá? Eu apostaria R$10, R$20 no Inter, porque é uma odd relativamente boa para o Internacional. Você ganha quase aquilo que você apostar. Então, joga no Inter, que é uma boa para essa quarta-feira, tá? Não esquece de deixar teu like, de te inscrever, de ativar as notificações. Daqui a pouquinho o Matheus Dávila chega aqui com conteúdo de Grêmio, falando sobre esse turbilhão de notícias envolvendo o Tricolor. Fica aqui com a gente. Beijo.